Noite, tudo bem? Vai chegando aí. Pá, beleza? Vitrine dos acessórios. Tranquilo? E assim, ó, o tema de hoje, como eu cheguei atrasado, né? Vou colocar aqui nosso tema. É o seguinte. Boa noite, dona Sinise. Nossos filhos são eles ou e aí, né? Hoje é sexta-feira, vamos provocar um pouco de novo. Nossos filhos são eles ou são a gente? E assim, ó, eu tava vindo para essa live agora. E assim, né, é final da semana, a gente vem, né, cansado de uma série de coisas, eu tô envolvido num projeto e tal. E aí eu tava, né, eu tenho uma sequência de temas, mas eu tava pensando, né, que eu queria trazer algo novo hoje, e a cabeça meio que não tava processando direito o que eu queria trazer. Mas, né, como Deus é bom, como diz um amigo meu, eu fui agora tomar banho, né? E aí Ícaro, meu filho, pediu para tomar banho comigo. E a gente tava lá e tal, e a gente conversando. E aí, ele antes de tomar banho, ele se chateou, né? Porque ele ia ficar na casa da avó e tal. A gente falou que não, ele ficou chateado e trouxe para casa. E aí ele tava me dizendo ali que ele tava chateado com ele mesmo, né? Por conta de ter perdido a cabeça, de ter ficado chateado, ele não queria e tal. E eu tava explicando a ele que é normal ficar chateado, todo mundo fica, né? O que a gente não pode, o que a gente tem que tentar fazer é controlar na hora que a gente fica chateado e tal. E aí naquele diálogo, né, que tem tudo a ver com esse tema, eu comecei a perceber que ele estava me dizendo que ele estava ficando abaixo da expectativa dos pais, sabe? Tipo assim, pô, eu não estou conseguindo ser aquilo que vocês pedem para eu ser. E esse tema, né, tem tudo a ver com isso. O meu filho, eu estou permitindo que meu filho seja ele, ou eu estou cobrando dele para que ele seja o mais parecido com o que eu quero que ele seja? Então, quando eu escuto meu filho com essa voz dizendo que ele está chateado com ele mesmo, com certeza é por conta da gente quanto pai. A gente está cobrando dele algo a mais. Que agora, essa necessidade nossa de que ele seja essa criança, ele não consegue ser. Então, é claro que a gente, né, acerta de um lado, erra do outro, mas olha o quão importante é a gente estar disponível para ouvir os nossos filhos e entender que a gente está errando a mão. Aquilo que eu digo aqui sempre, escutar nossos filhos, propiciar, o conjunto das coisas que eu trago aqui sempre, proporcionar um local de intimidade com seu filho, para que ele encontre espaço e se sinta à vontade para falar com você coisas que até então ele não tinha falado. Você fazer as perguntas certas para o seu filho, para que ele diga a coisa certa para você. Olha como tudo acontece. E aí você descobre que o seu filho, para um determinado comportamento, está se sentindo sufocado por você. Você está cobrando demais dele. E aí o que é que você faz agora? Você entende que a força que você está colocando é demais, aí agora você tira a força. Aí o que foi que eu falei com ele? Pai, fique tranquilo, todo mundo fica chateado, tá bom? Mas o primeiro passo, eu falo pai com ele, né? Eu vou mudar esse negócio, é filho, né? Eu vou mudar, vou começar a mudar. E quando eu falo pai, acene pra mim aí alguém, viu? Ó, você falou pai. Enfim, é filho. Ó, filho,
E o primeiro passo você já deu, que foi perceber que você não quer se comportar assim. E todo mundo fica chateado, e aí você, né, é solidário àquilo. Você se coloca no lugar dele e diz também que perde a cabeça, porque todo mundo perde a cabeça, todo mundo fica chateado, todo mundo erra a mão. E ele vai se ver em você, vai ver, ó, não sou eu só que erro a mão, meu pai também erra. Então diminui essa carga na cabecinha dele. E aí no final eu disse, ó, eu estou muito orgulhoso de você, em você ter reconhecido que quer melhorar, tá bom? Te amo, estou muito orgulhoso de você. E assim, e criança é extraordinário, meu filho tem 8 anos, e ele saiu do banho parecendo já uma outra pessoa, uma outra criança. Porque ressignifica assim, ó, rapidinho, um estralar de dedos. É só você estar pronto para dizer a coisa certa, no momento certo, do jeito certo, da forma certa, sabe? Então eu tive a oportunidade hoje de dizer ao meu filho que me desculpe de certa forma por estar apertando você, né? Eu estou colocando essa carga demais. E por que isso? Porque eu estou querendo que ele seja ele ou ele seja eu, dentro desse comportamento que eu imagino. Então, dentro desse comportamento, eu estou querendo que ele seja eu. Na verdade, seja eu no sentido de eu quero que ele atinja as minhas expectativas. E eu preciso respeitar quem ele é, entender quem ele é, para não criar expectativa nenhuma em torno do que eu quero, sabe? É claro que tem as regras, é claro que tem os limites, é claro que tem o dia a dia, a boa convivência, os valores, tudo isso posto, eu preciso colocar a força até onde se deve colocar. E como é que eu percebo isso? Quanto mais intenso é o meu relacionamento com meu filho, mais eu entendo isso. Mais eu entendo no olhar, mais eu entendo numa conversa, mais eu entendo numa troca, sabe? De contato, de abraço. E quanto mais momentos íntimos eu crio com meu filho, mais eu percebo se eu tô dando espaço para ele ser ele, ou se eu estou cobrando demais para que ele esteja dentro de um perfil que eu quero que ele esteja. E aí tem uma coisa muito bacana de dizer, que é assim, e aí eu vejo muito isso, as mães e os pais projetando em seus filhos não o que eles são, e sim aquilo que os pais querem que eles sejam, sabe? Várias coisas que os pais não conseguiram, colocam essa carga nos filhos para que os filhos consigam. Quantos perfis de Instagram eu vejo das mães só colocam os filhos, né? Aí bebês ainda. Um bebê tem um Instagram e a mãe nem aparece, o pai nem aparece, só a criança, sabe? Sem fazer crítica, né? Sem criticar isso, mas assim, eu olho aquilo e me pergunto, por quê? Tirar uma foto, mostrar a criança e tal, tudo bem, faz parte, a gente ama, né? A gente quer compartilhar esse momento com quem a gente ama também, com outras pessoas e tal. Mas aí você percebe que esse exagero está na mãe ou no pai depositar no filho aquilo que ele não conseguiu fazer, aquilo que ele não conseguiu ser, aquilo que ele não conseguiu conquistar, sabe? Sendo que os nossos filhos têm a história dele para cumprir. E não, assim, tapar o buraco da nossa. Aquilo que a gente não queria muito ter feito e não fez por uma série de fatores, cada um com os seus, né? Então, galera, a gente precisa estar muito atento, sabe? A isso. Os nossos filhos são nossos filhos. E a gente somos os pais, temos as nossas histórias, eles vão ter as deles. E a gente precisa estar esperto e atento para deixar eles cumprirem a história deles, sabe? Com a menor interferência possível da gente. Eu costumo dizer isso aqui, eu digo assim, ó, depois que eu entendi a força que um novo ser humano tem, e eu percebo a cada dia que passa o quanto ele nasceu para ser ele, eu costumo dizer assim, ó, quanto menos eu interferir na vida do meu filho, melhor ele vai ser. Sacou? Quanto menos eu colocar quanto menos eu colocar as minhas vontades, quanto menos eu colocar
as coisas que eu quero que ele faça e respeite quem ele é, mais eu estou cumprindo o meu papel de pai. Entende? Quanto menos força eu colocar, quanto menos eu tirar ele do trilho da própria vida dele, mais eu estou acertando. E aí é claro que isso é um trabalho de ir aparando, né? A gente vai aparando as arestas. Vai saindo, você vem. Vai saindo, você vem. E o que é isso? Construção. Viver junto. Quanto mais intenso possível, sabe? Ficar atento, com os olhos, os ouvidos, tudo aberto para o que os nossos filhos estão querendo comunicar a gente o tempo todo. E quando eu digo o tempo todo, não é 24 horas do dia. O tempo todo ligado, criando momentos para puxar aquilo para que seja dito, para a gente note. Como agora. Eu estava correndo aqui para fazer, tanto é que eu cheguei atrasado aqui na live. E eu estava correndo, mas ele falou, pai, posso tomar banho com você? E eu pensei, pô, pode. Entende? E foi no exato momento que ele abriu tudo isso. Porque eu sei que aquele momento de intimidade é um momento dele se abrir e tal. Então eu não queria perder esse momento, né? E assim, ó, eu não sei se vocês percebem, é isso aí, Silvana, é preciso respeitar o tempo dos nossos filhos, né? É lindo isso. É lindo demais, é isso aí mesmo. E quando a gente consegue respeitar esse tempo, eles fluem assim. Então a gente precisa entender que é mais ou menos isso, assim. Muita gente já passou por aqui e disse isso de outra forma, assim. É natural, sabe? É sem força. Eu acho que foi a outra Silvana, né? Uma Silvana que teve com a gente aqui. Ela falou isso, ó. E as memórias que ficam nos nossos filhos são pequenas coisas, pequenos momentos, são coisas leves. Não precisa se esforçar tanto para ser esse pai, essa mãe, não. É aquele momento mesmo do carinho, do amor, é aquilo que fica. Érica trouxe aqui também, quando estava na live com a gente, um momento desse. Ela pediu para todo mundo fechar o olho e tal. E aí depois pediu para que cada um trouxesse a primeira lembrança que teve do pai ou da mãe. E aí as lembranças eram quando minha mãe penteava meu cabelo, quando minha mãe parava tudo para me dar uma atenção. Entende? Que o que fica no final é isso. São as lembranças que a gente cuidou com carinho dos nossos filhos, né? Mas para isso, a gente precisa estar atento a eles e respeitar o tempo deles, como bem disse Silvana aqui. E como a gente respeita o tempo deles? Colocando menos a gente. Quanto mais a gente entender que o tempo deles é sem a gente, mais a gente vai conseguir. A gente não pode colocar aquilo que faltou na nossa vida como responsabilidade dos nossos filhos. Infelizmente, como eu vejo muita gente fazer. Agora a mãe quer que o filho seja educado como ela não foi. Agora a mãe e o pai quer que o filho escreva como ele e ela não escreveu. Agora a mãe e o pai quer que o filho estude como ela não estudou. Sabe? Quer compensar no filho. Agora que eu fracassei, digamos assim, naquilo que eu queria ou deveria ter feito, a única salvação que eu tenho agora é meu filho fazer aquilo que eu não fiz. E olha o quanto injusto é isso. E aí a gente começa a deformar, né, a personalidade do nosso filho. E aí lá na frente a gente nem entende quem é direito do nosso filho. Por quê? Porque eu puxei a corda pro meu lado. Queria que meu filho fosse eu. Não tem como. Eles nasceram para ser eles, assim como a gente nasceu para ser a gente. E se a gente tem essas coisas todas que a gente acredita que faltou, ainda dá tempo. Eu estava conversando ontem com as meninas aqui. Enquanto a vida há tempo. Então se faltou em mim, eu que tenho que ir lá correr atrás disso. Sabe? Nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente precisa correr atrás. O cara lá da Globo fundou a Globo com 60 anos. Né? O cara da Lego, que criou a Lego, era um velhinho já. E a Lego pegou fogo 3 vezes ainda. E ele só reconstruindo. Então assim, imagina se ele já devia ter mais de 50, 60 anos. Imagina se ele pensasse que não dá tempo. Ele nunca reconstruiria, nem começaria nada.
Então a gente precisa entender essa parada de que tá tarde. Não tá tarde. Se pintou no meu coração para fazer agora, é porque agora é que eu tô pronto para fazer. Se não pintou antes, é porque eu não estava pronto. Entende? Se essa vontade veio agora em mim, é porque agora é que eu estou pronto. Não tem muita gente que a gente escuta assim, poxa, eu li um livro antes e não entendi nada. Agora que eu li, rapaz, fez todo sentido. Então, é basicamente isso. A gente está pronto em determinadas fases da vida para determinadas coisas. Às vezes a gente quer antecipar e não consegue. Então, não precisa depositar nos filhos. Pelo contrário, se sente a necessidade de fazer, de ser, é só correr atrás e fazer. E aí, quando a gente resolve essas coisas na gente e caminha e tem o nosso caminho, a gente deixa isso aberto para que os nossos filhos tracem os caminhos deles, né? E a gente coloca essa força muito menor, ou nem força coloca. E aí a gente não permite ou não deixa, ou nem abre espaço para que os nossos filhos sejam a gente, para que eles sejam eles, né? Na sua integridade. Esse é o nosso papel. Eu acredito muito nisso, viu? Eu não sei se é bem isso não, tem pais e mães e aí, né? Cada um escolhe alguma coisa, mas eu acredito muito nisso. Que eu tô aqui para preparar o terreno para que o meu filho seja ele, sabe? Na sua plenitude isso, com a maior força que ele puder. É assim que eu enxergo a missão de pai, sabe? Tô aqui para preparar, só para dizer, ó, velho, vai ser assim, de certa forma, e saber que ali na frente vai ter tombo, então já prepara para tombo, que vai ter que levantar. Ó, velho, vai ter frustração, então prepara para frustração, porque vai ter hora que vai dar tudo errado e vai ter que entender que tem hora que dá errado e tem que levantar a cabeça, porque a vida é feita de recomeços. Então a hora vai acabar para ter que recomeçar. Enfim, e preparando emocionalmente os nossos filhos para ali na frente eles se virarem, né? E tem outra frase que eu gosto muito, é que assim, a dificuldade fortalece, a facilidade fragiliza. Entende? Então é claro que a gente não vai chegar no nosso filho e dizer se vira aí e tal. Não é isso. Mas quando a gente entende o conceito dessa frase, a gente permite que nossos filhos passem por determinadas coisas duras, digamos assim, para eles, né? Dentro de cada idade, para que ele se fortaleça, né? Não tem aquela parábola da borboleta, eu acho que eu contei ontem isso, que quando você ajuda a lagarta a sair do casulo para virar borboleta, a gente deforma, né, a borboleta. Ela não cria força o suficiente, porque quebrar o casulo e fazer aquele esforço é o que faz que ela saia forte e que ela saia íntegra, né, como borboleta, para ser a borboleta que precisa ser. Se você ajudar aquele processo, já era, a borboleta cai, não voa. Com os nossos filhos, a mesma coisa. Tem hora que vai ter que passar. Hoje, por exemplo, eu estava na casa da avó e aí tava ele e o primo, né? O primo vai fazer 7 anos, ele tem 8, e eles lá pela televisão. E eu tava na cozinha com minha mãe e meu cunhado, e minha mãe, rapaz, esse menino lá, a avó, né? Olha esse menino, eles lá, não, que eu quero assistir, e o outro, não, que eu quero assistir. E eu e meu cunhado dizendo, rapaz, deixa eles resolverem. Deixa eles resolverem o negócio deles lá. Uma hora alguém vai ter que ceder para alguém assistir o que vai, ou eles vão ter que conversar para assistir juntos o que quer. E é isso. Sacou? Na hora é um tumulto, né? Na hora dá vontade de interferir mesmo. Mas entendendo isso tudo que a gente está conversando aqui, o que é que a gente faz? A gente permite que eles resolvam. Por quê? Porque amanhã vai ter coisa muito pior para eles resolverem. Então se eles não começam a resolver isso hoje, com o priminho ali, quando chegar amanhã, vai ter a avó dele interferindo e dizendo, peraí, vamos um assistir na sala, o outro não sei aonde. Não vai ser assim, né?
E quanto mais cedo eles entenderem, de certa forma, emocionalmente isso, mais preparados eles estão para as decisões de amanhã, para batalhar pelo que eles querem, para correr atrás, para ceder na hora que for preciso ceder para o outro, entender que nem toda vez vai ser a vez dele, né? Agora é a vez do priminho, agora é a vez dele. Agora eu vou ter que conversar com o meu primo para a gente acordar o que vai assistir junto, entendeu? E permitir que isso tudo aconteça, né? Que essas coisas aconteçam de certa forma o mais cedo possível para eles crescerem emocionalmente e chegar lá na frente, ó, arrebentando. E outra coisa que eu queria trazer assim, que eu falo muito, né, da gente quanto pai e tal, de certa forma acabo cobrando um pouco esse nosso comportamento, mas assim, eu queria trazer isso, e eu tava pensando até ontem, eu falei, ó, eu acho que eu nunca disse isso e tal, que é assim, ó, tudo que a gente faz aqui, que a gente conversa, que a gente combina de fazer quanto pai, quanto mãe, tudo que é bacana para os nossos filhos, tudo que a gente pode, não garante que o final vai ser do jeito que a gente quer que seja, sabe? Porque na ponta de tudo isso tem os nossos filhos. Quando eles crescerem, as decisões vão ser deles. E o máximo que a gente pode fazer, a gente deve fazer, para que de certa forma, quando chega esse momento, ele esteja o mais preparado possível para tomar a decisão certa, assim a gente quer que seja, mas a decisão vai ser sempre a dele. E a gente precisa estar com a nossa consciência tranquila, sabendo que a gente fez o máximo que a gente podia. Sacou? Porque se chegar naquele momento lá na frente, e ele tomar a decisão errada, e eu souber, assim, eu desconfiar que, poxa, vacilei aqui, vacilei ali, pode ser que eu carregue essa culpa para sempre. Claro, também não é para carregar, mas é como eu disse, pode ser. Então é bacana que a gente prepara tudo, né? Mas a mensagem que eu quero dizer assim, lá na frente, quando eles forem adultos, a decisão vai ser sempre deles, sabe? Eu acho que eu nunca disse isso aqui em todas as lives, mas é importante que seja dito, né? Porque a gente vai fazer o nosso papel quanto pai e quanto mãe, né? Vai preparar as emoções, vai ensinar o que tem, melhorar o desenvolvimento, educar, fazer o nosso melhor. Mas, lá na frente, eles vão tomar as decisões dele, assim como a gente tomou as nossas e toma até hoje, né? Eu gosto de dizer muito isso. Quer entender essas coisas que seu filho está fazendo? Olhe você naquele tempo. A minha filha adolescente está querendo isso, querendo aquilo. E você, quando tinha aquela idade, também de certa forma não queria isso ou aquilo, né? Tá certo? Que a gente nunca esqueça disso. Lá na frente, assim como a gente, os nossos filhos é que vão tomar as decisões deles. E a gente, quanto pai, tem que fazer hoje o melhor para que amanhã ele esteja o mais preparado possível para tomar a melhor decisão. Mas a decisão no final vai ser sempre a dele. Tá bom? Eu queria ter dito isso antes, assim. Mas enfim, enquanto a vida há tempo, né? Acabei de dizer isso. Então tá dito, tá bom? E eu acho que era isso hoje, assim, né? Eu tava afim muito de falar disso, dos nossos filhos, que a gente não force a barra, que a gente entenda que eles são eles, né? Que a gente não descarregue as nossas vontades neles, aquilo que a gente não conseguiu fazer, que a gente não deposite essa vontade, né, nos nossos filhos, né? Que a gente permita que eles sejam eles e que a gente aproveite esse espaço para conseguir ser aquilo que até então a gente não conseguiu ser, sabe? Só para vocês terem uma ideia, quem entregou o certificado de formatura da faculdade para minha mãe fui eu, entende? Já adulto. Então, minha mãe se formou outro dia, digamos assim. Então é isso, velho. Enquanto a vida, a gente tem que batalhar pelo que a gente quer, né? E esquecer essa coisa de depositar nos nossos filhos, é terceirizar a nossa responsabilidade, né? Dizer, ah, não consegui, agora vou... Meu filho agora é que vai conseguir pra mim. Porque não é assim que pensa, né? Mas é assim que age. A gente não pensa assim, agora meu filho vai conquistar o que eu não conquistei.
Não é um pensamento tão reto assim não, mas é assim que a gente se comporta e é essa carga de responsabilidade que a gente dá a eles. E aí, além de ter que carregar essa carga, que não é a dele, que é uma necessidade nossa, a gente corre o risco de tirar ele do caminho para que ele não seja, né, ou que ele corra o risco de não ser aquilo que ele nasceu para ser, em sua integridade, né? É muito bacana isso. E aí, eu queria trazer um exemplo bem bacana disso também, né, desse respeitar esse espaço, que é assim, contar uma história, né? Minha mãe disse que não deu pra contar a minha história não, mas essa acho que dá pra contar. Quando eu tinha 18 anos, ixi, é dela mesmo que vai falar agora, hein? Quando eu tinha 18 anos, né, acabou o segundo grau, que na minha época é segundo grau, hoje acho que é ensino fundamental, né? Entregando a idade. Eu falei pra minha mãe que eu queria trabalhar, né? E aí, ela falou, não, meu filho, tá cedo e tal, vai estudar. Aí eu falei, não, mãe, quero trabalhar. Ela falou, meu filho, você vai estudar. Eu falei, mãe, eu quero trabalhar. E aí, ela disse, não, você vai estudar. Eu falei, tá bom. Eles já eram separados, minha mãe e meu pai. Meu pai morava no Rio Grande do Sul, né, e eu aqui, e a gente aqui. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, quero trabalhar. Eu sabia que meu pai trabalhava num empreendimento muito grande. Aí ele falou, tem trabalho aí pra mim? Ele, o que é que você faz? Eu falei, eu mexo com computador. Ele falou, rapaz, eu acho que tem. Mas sua mãe? Eu falei, não, minha mãe eu resolvo aqui, compre minha passagem, que eu vou embora. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído da cidade, nunca tinha ido em lugar nenhum. Olha a história, viu? E aí, naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, né? Meu pai comprou a passagem e falou, como é que chama? Na agência de turismo X aí, na cidade, você vai lá que eu já comprei sua passagem, tá tudo certo. Aí depois de ter comprado a passagem, eu fui falar com minha mãe. Aí falei com minha mãe, que tava indo embora, que eu ia trabalhar. Rapaz, minha mãe ficou maluca. Ixi Maria, mas chorou até o dia que viajar. Não sei quantos dias foram não, mas eu sei que ela chorou o tempo todo. Aí, meu filho, e agora, meu Deus e tal. Só pra vocês entenderem onde eu vou chegar no final dessa história aqui, que tem tudo a ver com o nosso assunto. E aí, eu fui embora. Cheguei lá e tal, meu pai falou, agora estão contratando muita gente, tenha paciência aí, fique aí e tal, em casa, e que daqui a pouco a gente resolve. Beleza, aí primeira semana, e minha mãe ligava todo dia pra mim, falava comigo e pedia pra voltar, e eu nada, forte. Segunda semana meu pai, não, é porque nada, de trabalho. E minha mãe ligando todo dia pra mim pra eu voltar. Terceira semana, e aí pai? Meu pai, não, rapaz, é porque me dando desculpa e nada. Resumindo, um mês, nada de trabalho. E minha mãe ligava todo dia, volte pra casa, volte pra casa. Falei, ó pai, não teve trabalho, eu vim pra cá pra trabalhar. Não tem trabalho, agora comprei minha passagem que eu vou voltar. Se é pra fazer nada, faço nada lá. E ele, tem certeza? Eu falei, tenho sim. Com a mesma certeza que eu vim, eu tô voltando. Isso tudo com 18 anos, nunca tinha saído de casa. E aí, meu pai comprou a passagem, eu voltei pra casa. E assim que eu cheguei aqui, o que vocês acham que minha mãe fez quando eu voltei pra casa? Mas ela tratou de arrumar um trabalho pra mim correndo. Ela nem quis mais saber esse negócio de deixar eu trabalhar ou eu estudar, não. Ela fez questão de arrumar o trabalho e garantir que eu não ia embora mais. E assim, ó, e por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que isso tem a ver com o nosso tema, porque em um momento ela queria que eu fosse a expectativa dela. Ela queria dar a mim o que ela de certa forma não teve, que foi o estudo. Mas eu estava dizendo a ela o que eu queria, que era trabalhar. E eu até podia estudar também, como assim depois foi. Mas eu queria naquele momento trabalhar, ter meu dinheirinho, ter minha independência e tal. Então assim, olha o risco que se corre quando você força a barra para que o seu filho faça aquilo que você quer. E não de certa forma o que ele está afim de fazer. Entendeu? Então olha só, eu tive que atravessar o país para de certa forma provar a minha mãe o quanto estava disposto, para depois voltar e ela entender esse recado e dizer, rapaz, esse menino quer trabalhar mesmo, deixa eu arrumar um trabalho para ele. Então daqui a pouco ele vai lá para Manaus, lá para outro canto, e deixa eu garantir meu passarinho aqui perto de mim. Entendeu? Então é ouvir e respeitar nossos filhos, sabe?
Entender que ele tem aquela... É claro, a gente não vai dar do que meu filho quer, tome, porque a gente está ouvindo, não é isso, né? A voz não é essa. A voz é de respeitar aquilo e dentro daquilo que nossos filhos, né, estão pleiteando, a gente avaliar todos os cenários e orientar da melhor forma possível dentro daquilo. Mas não é negar o que ele quer para dar a ele o que a gente quer, né? Que essa é a voz principal hoje da nossa live. Não é transformar nossos filhos naquilo que a gente quer que eles sejam, e sim naquilo que eles nasceram para ser. Dar essa vazão, criar esse espaço para eles serem, né? Enfim, é bem bacana. Aí, Bolão, fala Jonas, e aí, beleza? Tá certo, galera? Então eu acho que o recado de hoje era esse, viu? Que a gente permita... Um beijo, tio. Mas estamos encerrando também, viu? Valeu, abraço. Que a gente permita que os nossos filhos sejam eles. Que a gente entenda que se a gente, como costumo dizer aqui, se a gente conseguir permitir que os nossos filhos sejam eles na integridade do que eles nasceram para ser, a gente fez um bom trabalho quanto pai e quanto mãe. Tá certo? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Silvana, obrigado, viu? Você é sempre fiel aqui, fica até o final. Obrigado demais, valeu. Parabéns você, né? Aguentar um cara falando aqui mais de 30 minutos até agora. Em plena sexta-feira. Eu sei que as sextas-feiras não são outras, né? Como as outras. Mas eu sei o quanto é duro assim. Viu? Segurar. Valeu. Obrigado demais. Tá bom? Um beijo, pessoal. Um ótimo final de semana, viu? Amanhã tem mais. A gente tem... Amanhã é final de semana, então tem live com visita. Domingo também temos convidados aí, tá bom? Mas aí é surpresa, é surpresa. Eu boto um card aí depois. Eu boto uma postagem para vocês verem que vão estar com a gente amanhã e domingo, viu? Somando aqui, contribuindo ainda mais para que a gente construa esse relacionamento extraordinário com os nossos filhos a cada dia, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo.